Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós vamos fazer um brownie, sim, exatamente, mais um brownie aqui neste canal, só que desta vez vamos fazer um brownie de Nutella. Aqui não é um brownie com Nutella, é um brownie feito, a massa feita a partir do creme de avelãs, hoje neste canal. É exatamente isso que você ouviu. Hoje nós vamos preparar a massa de um brownie feito com o creme de avelãs famosíssimo que a gente conhece por Nutella. Não vai ser um brownie de chocolate com recheio de Nutella, e sim uma massa de bolo brownie feita com a Nutella. E para a gente poder fazer uma montagem mais legal e não ficar só no preparo da massa desse brownie, a gente vai utilizar essa massa que a gente vai fazer aqui hoje para fazer a montagem de um bolo de brownie de Nutella recheado com brigadeiro branco, banana e um toque de canela, porque eu gosto muito de canela. Agora, se você já está desesperado ou já está aí do outro lado dessa tela me julgando, pelo amor de Deus, Gabriel, como você pôde se render à Nutella, venho aqui justamente para te dizer, inclusive eu acho que essa é a primeira vez que a gente utiliza creme de avelã Ah não, mentira, não é a primeira vez, é a segunda vez nesse canal. Esse canal tem 1 ano e 7 meses, é a segunda vez de todos os vídeos que a gente já fez aqui que eu vou utilizar o creme de avelã, que eu vou utilizar a Nutella, justamente porque apesar da gente ver hoje em dia um amplo uso desse creme de forma desenfreada e sem nexo nenhum, a gente pode sim utilizar esse creme como ingrediente ou às vezes como recheio para alguns preparos, porque sim, ele vende, porque a gente só não pode ficar fechado nessa ideia de sempre utilizar a Nutella, o leite ninho, e a Nutella de novo, e o leite ninho, e joga granulado, e joga não sei o que, e aí fica só nessa antro repetitivo de ingredientes extremamente doces e que não agregam e não fazem combinação de sabor nenhum com mais nada. Então é por isso que hoje vamos fazer um brownie de Nutella, porque é sim um ingrediente que vende muito, que chama muita atenção, que atrai os olhos dos consumidores, e a ideia desse canal é justamente essa, não é só que você faça esse brownie aqui para comer na sua casa, e sim para que você possa utilizar isso na sua vida profissional como confeiteiro. Lembrando que nesse canal a gente já fez o brownie tradicional de chocolate super cremoso, já fizemos um brownie de limão siciliano com amêndoas também, delicioso, já fizemos um brownie de frutas vermelhas com frutas vermelhas no meio da massa e gotas de chocolate. Esse é o 4º brownie que faremos no canal, que é um brownie feito com a Nutella. Então, se você já está aqui louco comentando aqui nos comentários como faz o brownie tradicional, já tem aqui no canal. Aqui no canal já tem o tradicional, frutas vermelhas, limão e agora o Nutella. Eventualmente a gente vai fazendo de sabores diferentes para eu também exercitar a mente de vocês a enxergar como a gente faz para criar sabores novos dentro da mesma receita. Porque se você for um grande estudioso da confeitaria, você vai notar, se você estiver acompanhado todas essas receitas, que a receita, a base é a mesma, a gente só vai mudar alguns ingredientes para a gente obter o resultado do sabor, da cor e da textura que a gente quer. Então, para fazer esse brownie, nós vamos utilizar 6 ingredientes, os 6 ingredientes de sempre do brownie? Não, tem um ingrediente que é diferente, o resto é igualzinho. Então, o primeiro ingrediente que a gente vai falar aqui são os ovos. Os ovos vão entrar na receita do brownie para ajudar a trazer consistência. Eles são emulsificantes naturais e são a única fonte de umidade mais presente dentro dessa receita. A gente não tem água, a gente não tem leite. As únicas fontes mais úmidas que a gente tem dentro da receita são os ovos e a manteiga. E a manteiga, ela tem um teor muito maior de gordura do que de água. Então, aqui a fonte de umidade que vai balancear a umidade da receita do nosso brownie são os ovos. E os ovos também são muito importantes para a gente obter uma característica muito específica do brownie, que é aquela casquinha que se forma em cima, aquela película crocante que se forma na superfície do brownie, é fruto do batimento dos ovos com o açúcar. Então é uma aeração prévia que a gente faz na massa, justamente para que depois que ela asse, a gente obtenha esse resultado craquelado na superfície. O segundo ingrediente que a gente vai utilizar aqui é o açúcar refinado, que justamente vai entrar para adoçar a nossa massa, trazer mais cremosidade, e ele entra em grande quantidade, então ele faz parte
dos ingredientes secos que ajudam a balancear a umidade da nossa massa. Aqui o açúcar é refinado, mas você poderia, por exemplo, adicionar metade dessa quantidade de açúcar mascavo, que vai ficar muito saboroso também. Aí é uma questão de você criar sabores novos e pensar onde eles podem se encaixar. O açúcar também, que como eu já disse, vai bater junto com os ovos e fazer a aeração inicial da massa para que ela depois possa obter a casquinha superficial. Caso você queira fazer o brownie apenas misturando, fazendo o método de adição, né, o modo de preparo onde você vai apenas adicionando um ingrediente no outro, você também pode, mas aí aquela casquinha superficial não vai se formar com tanta presença ou até mesmo não vai se formar. Em seguida vamos utilizar a Nutella, exatamente. Como esse brownie eu quis fazer o brownie, a massa do brownie com o sabor do creme de avelã, a gente vai substituir aqui o chocolate de um brownie tradicional, o chocolate de barra, o chocolate geralmente que é o meio amargo que a gente usa, a gente vai tirar ele da receita e vai colocar o creme de avelãs. Nossa, Gabriel, mas pode fazer isso? Tirar o chocolate e colocar um creme de avelã? Pode. E por que eu estou substituindo aqui nesse ingrediente? Porque o chocolate, a Nutella, tem características muito parecidas no sentido do que eles são feitos. Então, o chocolate, ele é feito a partir do cacau, da gordura do cacau, dos sólidos de cacau. Então, ele é um ingrediente e um produto extremamente gordurosos. Ele tem muita gordura na sua composição. Então, na hora de substituir o chocolate para colocar Nutella, a Nutella também é um outro ingrediente que tem um alto teor de gordura na composição. Por isso que ela tem aquela untuosidade tão grande, aquele brilho tão grande, aquela textura tão específica que a gente conhece. Tanto que se você jogar um pouquinho de água num potinho com Nutella e tentar mexer, ele vai começar a enrijecer, endurecer. Por quê? Por causa da quantidade de gordura que tem ali dentro, que tende a não se misturar com aquela umidade. É a mesma coisa que acontece quando você joga um pouquinho de água dentro de um pouco de chocolate derretido. Estou dando esses exemplos aqui para vocês entenderem que o tipo do ingrediente do produto é o mesmo, apesar de serem dois ingredientes, dois produtos completamente diferentes. A gente tem cacau na Nutella, mas a Nutella não é chocolate. Porém, a Nutella tem outras fontes de gordura, várias, óleos de avelã, óleo de palma, outras gorduras na composição. Não vou entrar no mérito de serem boas ou não, saudáveis ou não, mas é um ingrediente, sim, extremamente gorduroso, é um produto extremamente gorduroso e que consegue substituir o chocolate neste quesito aqui, nesse nosso ingrediente da lista do nosso brownie. Então a Nutella vai entrar como agente de sabor, de cor, e é o ingrediente principal em termos de sabor da nossa preparação, porque é ela que vai dar nome ao nosso brownie. Aqui, esse brownie que a gente vai fazer hoje, como não leva chocolate, principalmente chocolate meio amargo, é um brownie um pouco mais marronzinho, não tão escuro, porque a Nutella não tem esse poder, não tem essa cor tão escura quanto um chocolate 50% cacau, por exemplo. Então esse brownie vai ficar com uma cor mais parecida com a de um bolo de chocolate comum, porém a textura, a densidade na boca vai ser exatamente como a de um brownie tradicional. Em seguida nós vamos utilizar a farinha de trigo. A farinha de trigo, como sempre numa massa de bolo, vai entrar para trazer estrutura e elasticidade. Nesse caso aqui, muito menos elasticidade, muito mais estrutura, muito mais consistência, balancear as umidades da massa e deixar essa massa mais parecida com a massa de um bolo. Se a gente tira a farinha de trigo, a gente vai obter alguma coisa mais parecida com um pudim, né? Uma coisa um pouco mais densa e com menos textura de bolo. Então a farinha de trigo entra aqui com esta função muito clássica dentro da massa de um preparo de bolo. E o último ingrediente que a gente vai utilizar é o sal, e o sal não é obrigatório, mas ele é um realçador de sabor. Em receitas como essa do brownie, ele faz bastante diferença no paladar. A gente não consegue perceber exatamente ele, mas ele traz um realce e um contraponto ao açúcar extremo que esse doce tem. Ele dá uma leve quebrada, traz uma levantada no paladar que faz diferença no preparo, mas não é obrigatório em termos de estrutura da massa, né? O seu brownie não vai dar errado se você não puser, mas você pode pôr se você quiser. Então vamos para o modo de preparo deste brownie, que é também igual a todos os outros. Então você vai levar numa batedeira com o globo os ovos inteiros, claras e gemas, junto com o açúcar refinado. De preferência, esses ovos podem estar em temperatura ambiente, porque os ovos em temperatura ambiente batem e ganham volume
com maior facilidade. Se o seu ovo estiver na geladeira e você não quiser esperar eles perderem temperatura, não tem problema, dá para fazer tranquilamente, só vai demorar um pouquinho mais para eles conseguirem inflar e ficarem aerados. Então você vai levar isso na batedeira, velocidade média, ovos e açúcar, até essa mistura homogeneizar e se expandir e ficar bastante aerada e bem esbranquiçada. Enquanto isso está na batedeira, a gente vai levar em um bowl a manteiga e a Nutella. A Nutella já é cremosa, então esse momento aqui é mais para a gente misturar. Então você pode colocar a Nutella e a manteiga, ou só a manteiga, e levar para o micro-ondas, derreter a gordura, misturar com o creme de avelãs e você vai obter ali um creme marronzinho de manteiga com Nutella. Isso aqui vai entrar em seguida, depois que os ovos baterem. Então aquece isso apenas para derreter sem esquentar demais, porque se essa mistura estiver muito quente, vai interferir na sua aeração de ovos com açúcar. Então é para derreter em temperatura baixa no micro-ondas, potência baixa no micro-ondas ou em banho-maria, só realmente até as duas coisas se misturarem sem colocar a temperatura demais. A hora que isso estiver derretido e a nossa mistura de ovos com açúcar já estiver bem inflada, em ponto de fita que a gente chama, que é quando a gente levanta e ela escorre bem bonita de forma contínua, a gente para de bater aquela mistura na batedeira e adiciona dentro daqueles ovos com açúcar a manteiga misturada com a Nutella. Então a gente joga tudo aquilo lá dentro e mexe de baixo para cima para a gente manter um pouco dessa aeração. Não é uma massa aerada, tá? Essa aeração serve para a gente trazer a película que a gente já explicou no começo do vídeo, mas mexe com cuidado para homogeneizar essa mistura de ovos com açúcar e manteiga com Nutella. E aí, por fim, a gente vai adicionar a farinha de trigo e o sal. Termina de misturar aquilo, deixa bem homogêneo, não deixa nenhuma pelotinha de farinha, nenhuma parte de Nutella a ser misturada ali na mistura de ovos. A hora que essa mistura estiver bem homogênea, a gente vai levar para assar. Aqui, como eu quero fazer uma montagem de um bolo recheado com essa massa de brownie, eu vou utilizar duas formas de 15 centímetros de diâmetro, que vai me dar dois discos de brownie de mais ou menos 4 centímetros de altura. Se você quiser fazer um brownie em assadeira comum para cortar em quadradinhos, por exemplo, o tamanho ideal para essa quantidade de massa é uma forma de 25 por 25, tá? Uma forma quadrada de 25 por 25. Se você for fazer naquelas assadeiras retangulares um pouco maiores, é interessante fazer uma receita e meia para ele não ficar tão baixinho, senão ele vai ficar muito baixo e a borda pode ficar muito dura. Então aqui você coloca essa massa nessas formas untadas com manteigas e passadas na farinha e a gente vai levar ao forno médio, aí 160 a 170 graus, por aproximadamente 30 minutos. Aqui é muito importante você tomar cuidado no ponto do brownie, porque ele sai do forno no momento que ainda parece que ele está cru, certo? Então se você quer um brownie denso, porém cremoso lá no meio, você tem que tirar ele num ponto que você aperta a superfície, já formou a casquinha, mas dentro ainda é bem macio, bem cremoso. Se você espetar um palito, como muita gente faz, vai sair sujo, você vai pensar, bom, ainda não está pronto. Porém, se você esperar que esse brownie continue assando até o momento em que você espete o palito, por exemplo, ou aperte com o dedo e ele pareça cozido e assado, depois que ele esfriar, ele vai ficar muito seco e muito duro. Então aqui o brownie tem um ponto muito peculiar e a gente pode se confundir um pouco. Então toma cuidado na hora de tirar do forno. Você vê que vai começar a formar aquela casquinha em cima, você vai apertar, ela vai começar a querer quebrar, que é aquela casquinha caraquelada de cima do brownie, e aí lá no meio ainda vai estar bem macio, tá? Tem que tirar num ponto que ainda parece um pouquinho cru. Aquele ponto que você pensa, ainda faltam uns minutinhos, é aí que você já pode tirar. Tira esse brownie e aí deixa ele esfriar bem. Eu sempre falo aqui para a gente poder desenformar um pouquinho morno, que facilita. Nesse caso a gente não desenforma um pouquinho morno, a gente espera ele gelar bem, fica bem frio, pode até colocar inclusive na geladeira para ele ficar bem firme. Como o brownie é uma massa que tem muita gordura, quando ele vai para a geladeira ele fica bem duro. Então aí você consegue manusear aquela massa de forma mais fácil. E aí o que você vai fazer? Depois que assar e ele estiver bem gelado, você passa a forma do seu brownie, do seu bolo, na boca do fogão aceso, só para o fundo dar uma leve derretida e desgrudar da forma. Aquela parte untada da forma vai soltar e você vai conseguir manusear aquela massa com mais facilidade, seja para você cortar em quadrados ou para você fazer a montagem que a gente vai fazer aqui hoje. Para fazer essa montagem que a gente vai fazer aqui hoje, você pode
cortar levemente, acertar levemente a superfície se ela tiver muito levantada nos lados, mas a gente não vai mexer em praticamente nada. Não vai calda, porque o brownie por si só já é uma massa de bolo bastante úmida e saborosa, não precisamos de calda. E para rechear, a gente vai utilizar um brigadeiro branco cremoso maravilhoso, com uma textura incrível, que é a base do brigadeiro que eu já ensinei nesse canal. Então, onde é que vai estar essa receita de brigadeiro branco? Nós não vamos fazê-la aqui hoje, porque o foco do nosso vídeo de hoje é a massa do brownie, e eu vou mostrar como que a gente vai fazer a montagem. Mas a receita desse brigadeiro sensacional, cremosíssimo, que vocês vão ver agora no vídeo, está lá no meu grupo do Telegram. É um grupo fechado onde eu posto dicas, técnicas, receitas, apostilas, um monte de coisa sobre confeitaria. Se você não está lá ainda, clica aqui embaixo no link do grupo, entra no grupo que lá eu vou disponibilizar uma apostila com todas as medidas do brownie e a receita do brigadeiro branco também. E se você já estiver nesse grupo, é só você dar uma passadinha lá depois que acabar o vídeo e baixar a apostila que eu vou disponibilizar para vocês deste vídeo de hoje. Então, eu vou utilizar aqui esse brigadeiro branco. Aqui esse brigadeiro branco está num ponto cremoso de recheio. Eu vou colocar ele num bico, num saco de confeitar com um bico perlê. O bico perlê é aquele liso, redondo. E a gente vai rechear toda a superfície da nossa primeira camada de massa, colocando pingos de brigadeiro branco ali em toda a borda, indo até o centro, até fechar bem. Ainda no meio deste bolo eu vou colocar mais ou menos aí 120 gramas de banana nanica picada, bem madura. Aqui eu estou colocando a banana in natura para trazer um frescor um pouco maior. Se você quiser, você pode fazer um leve refogado, dar uma leve salteada nessa banana numa frigideira com um pouquinho de manteiga, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de canela. Aqui eu estou colocando ela in natura, né, crua entre aspas, e vai fazer parte aí do nosso recheio. E vou polvilhar um pouquinho de canela também em cima desse brigadeiro e dessa banana, que também é opcional, você pode colocar ou não. Feito isso, a gente vai sobrepor com a outra camada de brownie, lembrando que ela vai ser colocada de ponta cabeça, porque a superfície dela vai ficar mais retinha. A superfície vai ser aquela parte que foi o fundo da forma. Essa é uma dica que eu também sempre dou aqui para montar qualquer bolo. Sempre utilize a parte de baixo e a de cima do seu bolo, as camadas que foram o fundo da forma, porque assim o seu bolo embaixo fica bem retinho e na superfície também. E aí, depois de colocar essa camada de bolo sobre o recheio, a gente vai finalizar pingando aleatoriamente aí umas gotas de brigadeiro branco. Vamos também polvilhar mais um pouquinho de canela em pó. E o nosso bolo de brownie de Nutella com brigadeiro branco e banana está pronto para ser vendido, consumido e fazer da forma como você preferir. Aqui foi uma sugestão para a gente utilizar um preparo que a gente fez hoje para uma montagem diferente, mas os sabores podem ser mudados, alterados e criados da forma como você preferir. Fica muito boa essa receita. A textura do brownie é deliciosa, fica um leve sabor de creme de avelã que também é muito gostoso. Eu espero que você teste, que você faça, que você goste e que você comece a utilizar essa receita para você vender aí no seu ateliê, na sua casa e na sua vida como confeiteiro. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Entra lá no meu grupo do Telegram, clicando aqui embaixo no link do grupo para você ter acesso à apostila, onde vai ter a receita do brigadeiro, onde vai ter as medidas do brownie, tudo sobre o vídeo de hoje. Lembrando que lá nesse grupo eu também posto outras várias coisas. Tem apostila de vários outros vídeos, se você for voltar no grupo, se você entrar agora no grupo e for voltando, tem outras apostilas, tem mais dicas, tem mais receitas, tem um monte de coisa legal lá. Então entra no grupo, baixa essa apostila e já fica lá para você pegar tudo que vem de novidade lá dentro, que não tá aqui no YouTube. Me segue nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo, todas as quartas e sábados ao meio-dia. Um beijo para todo mundo e até lá!